Então, vamos lá. Sim, Eu fiz uma pergunta para vocês, quando saber que uma paciente é candidata a realizar uma biópsia, né? E eu dei o exemplo, né, de como funciona, né, o setor de mamografia, né? A paciente, ela vai até o médico ginecologista, até o mastologista, né? Dependendo da idade, da indicação e tudo mais, ela vai lá e o médico avalia a paciente e pede para ela fazer um exame de mamografia. Ela chega até a clínica, ela marca o exame, depois ela vai realizar. Você, como técnica de mamografia, chama a paciente, realiza as incidências básicas dela, faz aquela anamnese bem feita, incidência crânio-caudal direita, esquerda, médio lateral oblíqua direita, médio lateral oblíqua esquerda, e deixa para o médico laudar. Daí vem o médico radiologista fazer o papel dele, ele é especialista em mamografia, ele vai laudar aquele exame. Então ele vai achar ali, naquela mamografia, os achados benignos, achados malignos, né? Como que eu sei disso? A gente tem aulas que falam sobre isso. Quais são os achados benignos na mama? Quais são os achados malignos? Faça a mamografia da paciente, né? O médico lauda, encontra os achados. Quando ele encontra esses achados, pessoal, existe uma classificação mundial que é chamada de BIRADS, né? O que é o BIRADS? BIRADS, ele vai de 0 a 6, né? E é um número que o médico coloca, uma categoria que ele avalia todos os exames de mamografia, né? Não de mamografia, exames de mama. Está relacionado com ultrassom, ressonância das mamas e mamografia. Então, a categoria que vai de 0 a 6, ele vai achar né? Vai ver o que tem naquela mama e vai colocar o BIRADS referente ao que ele encontrou. Por exemplo, tem o BIRADS 0, que é uma avaliação incompleta. Ele precisa de imagens mais necessárias, que nem está aqui, ó. Categoria 0, avaliação incompleta. A avaliação adicional de imagem é necessária. Inclui compressão localizada, ampliação, incidências adicionais e ultrassom. Então, o médico, quando ele recebe aquele exame, ele fala, peraí, somente com essas 4 incidências básicas aqui, eu não consigo concluir o BIRADS dessa paciente. Eu preciso que ela faça, por exemplo, uma compressão localizada, uma magnificação, um ultrassom. E aqui eu coloquei uma imagem para vocês como exemplo de BIRADS 0. Ele vê algo na mamografia, ele precisa de um exame adicional para ele concluir qual é esse BIRADS. Então, ele vai de início dar BIRADS 0. Depois que a paciente fizer o ultrassom ou as incidências necessárias, né, para ele ter o diagnóstico completo, ele vai avaliar de novo e dar um novo BIRADS, tá bom? Na categoria 1, a gente chama de avaliação negativa, quando o resultado dessas mamas é normal. Aqui eu tenho uma incidência médio lateral oblíqua direita e uma incidência crânio-caudal direita, mostrando a anatomia normal da paciente, não tem nada demais nessa mama, né? Não tem nenhum achado, tanto nem maligno, nem como no benigno. É uma anatomia normal da paciente. Então, ele deu uma categoria 1. É difícil de encontrar. De 100 pacientes, vamos dar um exemplo, 2 é BIRADS 1. Por quê? Porque sempre tem um achado na mama. Ai, professor, mas todo achado é ruim? Não, tem os achados, né, que são os achados benignos, né, que são vários, pessoal. E essa é muito importante, tanto que o nosso curso online que a gente está, eu falo sobre isso, pessoal, a importância de se conhecer o BIRADS, para quando você vê uma lesão e não sair apavorado, você entender o que você está fazendo, né? Depois da categoria 1, a gente tem a categoria 2, são os achados benignos, são alterações tipicamente benignas. Pessoal, e nesse achado, tem muito achado benigno na mão, muitos. Quem faz o curso online comigo sabe disso, são vários achados, e eu sempre cito, não todos, mas eu cito os principais que vão achar. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei aqui como categoria 2, as 4 incidências básicas, crânio caudal direito, crânio caudal esquerda, médio lateral oblíqua direita, médio lateral oblíqua esquerda, e uma calcificação que a gente chama de calcificação grosseira, é um achado. Que achado que é esse? Ele entra como PIRADS 2, achado benigno, bom? Depois vem a categoria 3, achados provavelmente benigno. Pode-se pedir controle de intervalo em 6 meses para avaliar a estabilidade da lesão. Antes do médico dar um BIRADS 3, é importante realizar o estudo completo, ampliação, ultrassom, às vezes é necessário até fazer ressonância das mamas, né? Para ele saber que tipo de lesão que ele está fazendo, né? Daí temos a categoria 3. Daí aqui eu dei um exemplo de uma paciente que fez mamografia, o médico pediu para fazer ultrassom e pediu também para fazer ressonância na mama.
Mesmo assim, ele não tem certeza realmente desse achado. Então, ele pede para a paciente fazer a mamografia em 6 em 6 meses e ele vai acompanhando essa lesão, para ele ter certeza absoluta que aquilo é um achado benigno. Bom, então, categoria 3. Depois vem a resposta que vocês estão tanto esperando. Categoria 4. Achados suspeitos, pessoal. Considerar biópsia. Então, a pergunta que eu fiz ali em cima para vocês. Quando que eu sei que uma paciente é candidata a fazer biópsia? Quando a mamografia dela dá categoria 4 ou BIRADS 4. Achados suspeitos, considerar biópsia. Lesões que não têm característica de malignidade, mas também não podem ser classificadas como provavelmente benignas. Aí é necessário fazer uma biópsia. Isso aí é o exemplo de uma mamografia na incidência médio lateral oblíqua esquerda, aonde eu tenho um nódulo. Tá vendo? Né? Então, mamografia com achado suspeito. Então, é necessário fazer ali uma biópsia. Eu faço outra pergunta para vocês aqui, né? Se BIRADS 4 é para fazer biópsia, né? Vamos lá fazer a biópsia, mas eu pergunto para vocês, professora, ou vocês podem perguntar para mim, professora, mas eu olhando a lesão, eu posso dizer que a paciente tem câncer? Quem pode responder essa pergunta para mim? Vocês podem responder? Por exemplo, a paciente ela fez uma mamografia com vocês. Vocês viram que ela tem um achado suspeito. Daí ela volta lá, ela fala, gente, isso que eu tenho é câncer. O que vocês acham? Vocês acham que no laudo, de qualquer laudo da radiologia, né? Um laudo radiológico, de imagem de ressonância, de mamografia, de raio-x, o médico coloca que aquilo é câncer? O que vocês acham? Vocês nunca podem afirmar isso para o paciente, pessoal, porque a gente não tem certeza. Eu só vou ter certeza que aquilo é câncer quando a paciente fizer uma biópsia. Por isso que é importante fazer a biópsia, para me ter certeza daquilo que eu vou tratar. Eu preciso fazer uma biópsia, tirar um fragmento daquele tecido, mandar para análise, para ver que tipo de células que tem naquela região, naquele nódulo, naquela lesão, para saber que tipo de tratamento que aquela paciente vai fazer. Ela vai fazer quimioterapia? Ela vai fazer radioterapia? Quantas sessões de quimio? Quantas sessões de rádio? É uma lesão que ela, por exemplo, ela evolui rapidamente? É um tumor que evolui não tão rápido? Qual o tratamento que você é necessário? Por isso que a biópsia é tão importante, pessoal. Bom, muitos responderam aqui isso mesmo, certinho. Somente com com a biópsia que eu posso falar que aquela lesão é maligna, ela tem característica de malignidade. Ah, então, mas se é só com a biópsia, por que que a gente não faz biópsia em todos os pacientes, então? Né? Vamos fazer biópsia em todos, porque só assim para o paciente ter certeza. Pessoal, as imagens, como na ressonância, como na tomografia e como qualquer outra imagem, ela mostra a característica da imagem. Então, a gente precisa saber qual a característica da imagem que tem característica de malignidade. O médico está tão tipo assim, ele viu aquela lesão, fez biópsia, deu maligno. Ele ele viu aquela lesão, fez biópsia, deu maligno. Então, a característica das lesões com malignidade, elas se assemelham. Então, quando o médico bate o olho, ele fala, ih, isso aí tem cara de tumor, tem cara de câncer, isso aí. Claro que ele nunca vai ter certeza 100%, mas pela característica que a imagem se apresenta, ele fala 99% de ser câncer. Por isso que se faz mamografia. Porque a gente não pode. As lesões malignas têm características próprias, entendeu? Então, categoria 5. Depois da categoria 4, a gente tem a categoria 5, são achados altamente sugestivos de malignidade. O tratamento cirúrgico é uma única etapa, poderá ser considerada sem necessidade de biópsia prévia. Cada caso deverá ser avaliado para melhor conduta. E depois a categoria 6, malignidade confirmada. A ação deverá ser tomada, né, a categoria reservada para lesões previamente biopsiadas com malignidade confirmada. Então, quando a gente tem biópsia, como tem categoria 4, é a categoria indicada para fazer a biópsia, tá? Depois tem categoria 5 e a categoria 6. Se vocês querem conhecer um pouco mais de BIRADS, que eu sugiro para as meninas, né, quem está participando da aula, participem assistam a aula sobre BIRADS, que é muito importante, pessoal. Vocês vão se deparar com um mundo novo de
de lesões que vocês vão achar. O que é lesões benignas, o que é lesões malignas, quando vocês têm que pedir auxílio do médico, né? Por exemplo, aqui, a categoria 5, eu tenho um nódulo totalmente especulado. Olha aqui para vocês como eles se deparam, né? Então, o médico, quando vê uma imagem especulada dessa, ele já vê aquilo e fala, não, isso aqui tem característica de malignidade, né? Ele já vê aquilo com outros olhos, tá? E depois a gente vai falar a PAF, né? Uma das categorias, vamos dizer assim, de biópsias, né? É a PAF. O que é a PAF? A PAF é a punção por agulha fina, né? O nome já está dizendo, guiada por ultrassonografia. Ela é indicada no manejo de cistos, né? Linfonodos axilares e nódulos mamários de pequenas dimensões, que impossibilite a realização de biópsia por agulha grossa. Os casos selecionados de lesões provavelmente benignas BRATS3. Por exemplo, o médico ele está na dúvida se aquilo realmente é só um cisto, né? O que é um cisto? É uma bolinha com conteúdo líquido. Então, às vezes ele fala assim, gente, será que isso é somente um cisto? Daí ele vai lá com uma agulhinha fina, tira o líquido daquele cisto e manda para análise. O análise é diferente da quando é biópsia, né? Porque quando a gente faz biópsia, a gente fala que é um exame histológico. Por quê? Porque tem tecido, né? Tem massinha. A PAF, ela tira líquido, ela tira um líquido que a gente manda para citologia. A gente vai ver que tipo de células que tem, mas ela é líquida, tá? Essa é a diferença da PAF para, por exemplo, uma biópsia com core biopsy, que é agulha grossa, tá bom? Então, vamos falar de biópsia agora. As biópsias são realizadas para diagnóstico de doenças e lesões e alterações orgânicas, desde as mais simples até as mais complexas. O procedimento consiste na remoção de uma amostra de células ou tecido do organismo para obtenção de informações precisas sobre a natureza das lesões ou o grau de comprometimento de um tecido. Então, foi o que a gente viu desde o início. Eles começaram a estudar as mamas e viram que tinha tumores naquelas mamas, mas como é que eu vou fazer? Vamos tirar toda a mama da paciente? Mas toda vez que a paciente tiver um tumor na mama, a gente tem que tirar toda a mama dela? Será que tudo isso é necessário? Vamos fazer a biópsia. Descobrir um método de fazer, né, as biópsias. Biópsia, ela vai lá, tira um fragmento daquela região, manda para análise, vem o resultado dizendo que tipo de células que está tratando, se é um carcinoma in situ, se é um carcinoma lobulado, está mostrando que tipo de células que está comprometendo aquela mama. Então, ele consegue tratar. Peraí, quando é in situ, eu posso tirar somente o tumor, que as outras regiões não foram afetadas. Mas quando é um carcinoma mais invasivo, aí é necessário realmente tirar mais tecido da mama. Por isso que é necessário fazer a biópsia, tá? Então, as biópsias, pessoal, ela é dividida em dois grupos. Dois tipos de biópsia que a gente vai encontrar. A core biopsy e a mamotomia, tá? Então, se eu perguntar agora para vocês, meninas, quais são os tipos de biópsia que a gente faz, né, na mamografia? Não somente na mamografia, a gente vai ver core biopsy e mamotomia. Professora, mas a PAF? A PAF eu não posso dizer que ela é uma biópsia, apesar dela entrar como biópsia também. Ela é uma punção aspirativa de agulha fina, tá? Ela é muito utilizada no ultrassom. Como a gente trabalha em imagem, com mamografia, né, com ressonância magnética, então a gente vai usar esses dois métodos, core biopsy e mamotomia, né? A core biopsy é é aquele que a gente viu lá no comecinho, que é a pistolinha que entra com aquela agulha com a pontinha chanfrada, que a gente vai dar um disparo e sai o fragmento, certo? A core biopsy, mas espera aí, vamos entender isso. Quer dizer que a core biopsy e a mamotomia são os dois procedimentos que é utilizado na biópsia. Então, por exemplo, eu vou fazer uma biópsia da mama e o médico ele pode escolher tanto como uma core biopsy, como uma pistola, ou como uma mamotomia, certo? Mas é só chegar lá, deitar e colocar a pistola aqui e sair disparando na minha mama? Não. Eu preciso de um guia. O que vai me guiar até aquela lesão? A gente vai conhecer o procedimento que é chamado de estereotaxia, que é o aparelho que foi desenvolvido para guiar o médico até chegar a essa lesão. O ultrassom, que é utilizado também, e hoje em dia é muito utilizada a ressonância magnética, tá bom? Ah, professora, mas esses três procedimentos, estereotaxia, ultrassom, ressonância magnética, pode ser utilizado só na core biopsy?
Não. A mamotomia também, o mamotomo, né, ele pode ser guiado por esses três procedimentos, tirando a ressonância magnética, porque daí o mamotomo, ele tem que ser um aparelho específico compatível com ressonância magnética. Bom? Então, vamos lá. O que é a core biopsy, então? A BIPEG, que a gente chama. Na BIPEG, são retirados fragmentos de tecido da mama, guiado por imagem com uma pistola automática. Então, a BIPEG é a pistolinha. Paf, paf, paf. Tira os fragmentos da mama. Dispositivo cujo seu funcionamento acontece em dois passos e é carregado através de um sistema de molas que dispõe de uma agulha com a chanfra e uma capa, que ao mesmo tempo que corta o tecido, ele é recolhido sobre esta capa. A agulha é removida da mama e recolhe-se o fragmento, né? Com este dispositivo, cada coleta de amostra dos fragmentos requer uma nova introdução da agulha, né? Então, assim, por exemplo, não somente na mama que ela é utilizada, mas ela é utilizada em outros procedimentos também, mas aqui no caso a gente está falando da mama. O médico prepara toda a sala, o paciente deita, ele vai usar ali, no caso, o que ele vai guiá-lo, né? Uma imagem que vai guiá-lo até aquela lesão, pode ser ultrassom, pode ser a estereotaxia, e ele vai achar a lesão que ele quer e ele vai inserir essa pistolinha. Quando ele insere a pistola, ele dá um tiro, o tirinho, a pistola, ela dá um disparo, ela vai lá, pega um pedacinho daquele tecido e volta para dentro de novo, e aquele tecidinho vai saindo. E ele vai tirando aquelas amostras, né, com todo cuidado, e vai colocando separadamente em um potinho, que depois aquilo vai para análise. Então, isso é a BIPEG. Então, toda vez que alguém falar para você de core biopsy e BIPEG, você vai lembrar. BIPEG, core biopsy, pistola. Certo? Então, aonde pode ser realizada a BIPEG? Pode ser realizado com uma retenção mamográfica ou por ultrassonografia, como eu disse. A modalidade escolhida para orientar a biópsia depende dos seguintes fatores. Vocês podem perguntar para mim, professor, mas por que não faz tudo no ultrassom, então? Por que tu não faz tudo na mamografia, por exemplo, na estereotaxia? Porque é na modalidade que é mais bem vista a lesão. Sempre o médico ele vai guiar aquilo que mostrou para ele melhor. Onde é a localização da lesão? Né? Ah, foi bem visto no ultrassom, foi bem vista na mamografia, então vamos fazer pela mamografia, né? A experiência do profissional também. Tem médico que ele gosta de fazer só na estereotaxia, tem médico que gosta mais de fazer no ultrassom, vai da experiência também e da lesão que foi encontrada. A biópsia direcionada mamograficamente deve ser realizada sob a orientação da estereotaxia. Então, lembrando que toda vez que, por exemplo, o médico quer fazer uma biópsia, ele vai usar a sala de estereotaxia. Bom? Aqui, para vocês verem como é que é a pistolinha que eu mostrei para vocês, essa é uma pistola BIPEG, essa é uma pistola agulha grossa, que a gente chama, que é a Core Biopsy, né? Vem uma pistolinha aqui dentro, pessoal, ó. Aqui é onde fica a pontinha dela, tá vendo? Na ponta dela, ó, tem essa pontinha chinfrada, ela é grande assim para introduzir na região que você quer. Ela tem essa ponta aqui que você escolhe o gauge. Quanto menor o gauge, estranho, né? Maior é o tamanho dela, né? Por exemplo, 14 gauge aqui é pequenininho, tá vendo? Ó, 14 gauge, 11 gauge, 11 gauge é a maior, tá vendo? Olha a diferença. Então, aqui mostra aqui a caixinha com a pistolinha que fica guardada, né? Isso aqui não é barato, tem que ser bem cuidado. Então, assim, o médico vai lá, pega a pistola e ele vai localizar a lesão. E agora a gente vai falar rapidamente aqui da BIPEG guiada por estereotaxia. Então, eu já falei para vocês que a biópsia em si, ela é realizada por dois procedimentos, que é conhecida como a BIPEG, que é a pistola, e o mamotomo. Aí tá aí tudo bem. Mas qual é a função da estereotaxia, então? A função da estereotaxia, o que é a estereotaxia? Estereotaxia é um aparelho que foi desenvolvido para guiar as biópsias de mamografia. Essa é a função dela. Não confunda, né? Não confunda a estereotaxia com biópsia. Não, ele é um aparelho que ele guia as lesões. Ele mostra para o médico aonde a localização daquela lesão para que ele possa fazer com todo o cuidado do mundo o procedimento que é a biópsia, tá? O procedimento é realizado no setor de mamografia. O exame é realizado através do método estereotáxico, que é o aparelho de estereotaxia, sendo mesas de uso exclusivo para biópsia e unidade estereotáxica acoplada ao mamógrafo convencional.
né? Quem já foi em setor de mamografia grande sabe que tem sala de mamografia, que é onde é realizado o exame de mamografia, e do lado tem a sala de biópsia, onde é realizado somente as biópsias, tá? A precisão de localização da lesão é a mesma em ambos os equipamentos, porém, existe vantagem e desvantagem de cada um dos métodos. Então, aqui eu coloquei para vocês vários exemplos de aparelho de estereotaxia. Esse é uma estereotaxia que é acoplado no mamógrafo. Aqui é outro, por exemplo, a paciente fica sentada, né? E aqui é onde eu tenho uma mesa de estereotaxia, né? Olha a diferença. Claro que deitada, a paciente vai ficar muito mais confortável do que vendo a mama dela ser, né? Ser furadinha aqui, ó, né? As imagens são documentadas em filmes radiográficos ou imagens geradas por meios digitais para calcular as coordenadas de localização espacial da lesão, x, y, z, onde x é a localização longitudinal, direita e esquerda, o y, vertical superior e inferior, e z, horizontal, a profundidade da lesão. Então, aqui um aparelho mostrando, né, como que é feita a localização, vendo que não é um aparelho, né, hoje temos aparelhos mais modernos aqui, ó. Então, aqui o técnico de radiologia fica aqui, a técnica de mamografia, aqui fica o sistema, ó, aqui é tudo computadorizado, né, tudo CR já. Aqui o médico senta aqui, a paciente fica deitada aqui, pessoal, com as mamas colocadas nesse buraquinho que tem aqui. Ela vem, deita aqui, as mamas ficam aqui, e o médico trabalha aqui embaixo, sentadinho aqui, ó. E aqui fica a pistola. Então, aqui ele vai fazer as coordenadas, ele vai encontrar o que ele quer, né? Ele vai localizar a lesão. A localização da lesão é feita pelas coordenadas X, Y, Z, como a gente viu, né? E aqui ele vai ver, aí ele vai encontrar, fez a imagem aparece aqui. E a imagem vai mostrar para ele se ele está realmente na lesão correta, tá bom? Então, a técnica, juntamente com o auxiliar, né, prepara a sala, auxiliar, que é o auxiliar técnico de enfermagem, né, prepara a sala, disponibilizando os materiais da melhor maneira possível e protegendo o equipamento, cobrindo as áreas aonde deve, né, aonde pode, né, que pode ser sujo com sangue no decorrer do procedimento. A técnica, juntamente com o médico, analisa a imagem da lesão no exame de mamografia, onde será identificado o posicionamento apropriado à abordagem da lesão, com o menor trajeto para o percurso da agulha. Daí vocês podem perguntar, professor, mas por que eu tenho que fazer todos os procedimentos? Não é só deitar a paciente, enfiar a agulha lá e tá tudo certo? Não, pessoal, eu preciso ir na região certa. Por quê? Porque você imagina se aquela paciente está fazendo todo esse processo e, de repente, o médico vai lá e tira um fragmento da região que não está comprometido? Daí vem o resultado dizendo que essa paciente deu, sua mama não tem nada, tudo bem. Depois de 2, 3 meses, ela descobre que realmente aquilo era câncer, né? Porque foi pegado o tecido errado. Por isso que a gente precisa levar muito a sério o nosso trabalho, a gente precisa fazer o nosso serviço corretamente, auxiliando o médico, fazendo um bom posicionamento, mostrando para ele aonde está a lesão, para ele conseguir corretamente chegar naquela região certa e tirar a lesão corretamente, tá? Então, depois que ele fez isso, tal, a gente vai lá com a abordagem, né? Ele vai com a abordagem na agulha, né? A abordagem lateral, medial, superior, inferior, escolhida para a colocação da agulha, dependerá do acesso à lesão. Lembra que eu falei? Ele vai procurar o menor trajeto para ele chegar com a agulha, para ele tirar esse fragmento. Na visibilidade, na menor distância observada entre a lesão e a superfície cutânea, né? Após a escolha de por onde entrará a agulha, a técnica posiciona a paciente explicando o que será feito, de modo que a lesão fique centrada na janela do compressor. A compressão aplicada deverá ser feita de modo que a mama fique bem firme e com a espessura suficiente para a introdução da agulha. Cadastrar os dados da paciente no monitor do equipamento, tá? Então, aqui eu tenho meu equipamento aqui, né? E aqui eu vou cadastrar aqui os dados do paciente, colocar tudo bonitinho. Eu coloquei essas imagens aqui, que foi a imagem mais próxima que eu consegui, porque não é muitos lugares que fornecem imagem de mamografia, por causa da exposição da paciente, né? Aqui tem os dados, a paciente está aqui, ó, a mama dela é comprimida, lembrando que o médico fica aqui embaixo, sentadinho aqui, ó, a mama dela está comprimida aqui. E aqui vem o médico e trabalha. Isso aqui, na verdade, é a agulha onde vai ser introduzida, tá vendo? É o aparelho todo, ó. Tá bom? Aqui é um sistema digital estereotáxico, né? Um monitor com imagem digital, mostrando onde está a imagem, mesa onde se visualiza a compressão da mama, né? Mostrando
como que é todo o procedimento, tá bom? Com equipamento em ângulo perpendicular à lesão, realiza-se a primeira radiografia, imagem Scout. Então, eu tenho lá a primeira imagem que eu faço, que é a imagem de referência. Posso dizer que é uma imagem pré. Todo exame que eu faço tem uma imagem pré. Então, a imagem Scout é uma imagem pré. É o início do exame, tá bom? E aqui eu tenho as microcalcificações, bom? Lembrando, pessoal, eu posso fazer outra pergunta para vocês aqui. Será que vocês iam saber responder isso num simulado, num processo seletivo? Qual é o melhor método de imagem que identifica as microcalcificações? Ultrassom, mamografia ou ressonância magnética? Alguém de vocês sabe responder essa pergunta para mim? Então, até hoje, pessoal, até hoje, até o momento, né? O melhor método para diagnosticar as microcalcificações é a mamografia. Eu sei que muitas pessoas não sabem disso, mas é somente a mamografia que consegue mostrar as microcalcificações, por causa do posicionamento e por causa de ser um aparelho de alta resolução. Tá? Então, né? Então, só a mamografia consegue mostrar muito bem as microcalcificações, por isso ela é mais indicada. Por isso que não se faz ultrassom, não se faz ressonância magnética, e sim mamografia. Até porque ela é um exame mais barato, né? Então, vamos lá. Faz a primeira imagem Scout e depois, estando a lesão bem posicionada, realizam-se as imagens com angulações, mais 15 graus e menos 15 graus. Por isso que toda vez que vocês vão trabalhar com mamografia, existe a angulação. Não tem as incidências que a gente faz lá, crânio caudal 0 graus, depois médio lateral oblíquo 45 graus. Aqui também, a gente faz angulação de 15 graus positivo e 15 graus negativo, para me ter certeza que o meu equipamento vai entrar na região certa, né? Na localização correta da mama. Então, a gente chama essa imagem 15 grau positivo e 15 grau negativo de par estéreo, né? A imagem par estéreo é nessa imagem que o médico vai marcar a lesão para as coordenadas X, Y, Z. Bom, o médico marca o alvo em um sistema computadorizado, onde será dada as coordenadas X, Y, Z, e envia para o equipamento onde está acoplado o propulsor automático, a pistola. Faz os ajustes nas coordenadas realizadas, né? Primeiro se realiza uma asepsia na mama, depois ele encosta a agulha no local da lesão indicado pelas coordenadas e faz anestesia. Claro que tudo isso, pessoal, é necessário fazer uma biópsia. É necessário fazer asepsia e anestesia, né? Senão o paciente não aguenta de tanta dor, né? Isso a gente sabe. Com uma lâmina e um bisturi, faz-se uma pequena incisão na pele para facilitar a entrada da agulha. Introduz a agulha até a borda da lesão. Certo? Que nem a gente está vendo aqui, ó. Primeiro ele vai lá, marca certinho, faz um buraquinho, ele corta a mama da paciente. Primeiro, essa mama ela foi toda limpa, ela foi feita uma asepsia, foi feita uma anestesia. Depois o médico ele vem com o bisturi e corta, depois ele vai com o aparelho, introduz a agulha, que nem a gente viu, que é a pistolinha, ele introduz lá, e o aparelho lá, ele vai introduzindo e ele vai vendo no equipamento o quanto que ele pode entrar. O equipamento vai dizendo para ele, entra mais 2 centímetros, daí ele vai empurrando, mais 1 centímetro, ó, tá um pouquinho para a direita, tá um pouquinho para a esquerda, é mais profundo, é mais superior, é mais inferior. Por isso que é necessário fazer a localização XYZ, que nada mais é que uma imagem 3D. Aqui é um exemplo de como seria uma estereotaxia com a paciente sentada. Olha para você ver como seria o desconforto da paciente. Por isso que é correto fazer, assim, na minha opinião, usar a mesa, né? Ela é muito mais preparada, né? Ela não deixa o paciente tão exposto, olhando o que está acontecendo, né? A técnica realiza a outra radiografia com equipamento angulado em mais 15, menos 15, né? A pré-fire para o médico visualizar se a lesão está mesmo na ponta da agulha. Então, ele introduziu, ele fez todo aquele procedimento, mas antes dele disparar, primeiro ele, peraí, eu preciso ter certeza se realmente a agulha está na região correta. Daí ele faz a imagem, mais 15 graus, menos 15 graus. Fez, beleza, está na lesão. Estando tudo correto, ele faz o disparo da pistola e é realizada nova radiografia com equipamento com angulação, mais 15, menos 15, né? Depois a gente faz a imagem pós-fire, ou pós-tiro. E então começamos a retirar os fragmentos, tecidos da mama, e cada disparo é coletado uma amostra. Então ele vai lá, faz um disparo, tira a lesãozinha, coloca ali. Outro disparo,
tira a lesãozinha, coloca ali. Outro disparo, tira a lesãozinha, coloca ali, vai tirando os fragmentos. Ele não tira só um fragmento, ele tira vários, para ter realmente certeza que tirou da lesão correta. As amostras vão sendo colocadas em um recipiente com formol. Quando a biópsia for de microcalcificações, a técnica separa os fragmentos para serem radiografados e saber se é o mesmo, se os mesmos contêm as microcalcificações. E aí tá, pessoal. Daí vocês tiram os fragmentos aqui, ó, a amostra de tecidos de radiografia, né? Os tecidinhos aqui, e você faz a mamografia. Faz isso aqui você coloca, por exemplo, um saquinho plástico, né, que é chamado de papel filme, né? Coloca lá, coloca no cassete, vai no aparelho de mamografia e comprime e faz uma radiografia. E ali vai mostrar as microcalcificações, mostrando que o médico realmente tirou as microcalcificações que era necessário, né? A gente conta nas nossas aulas a história da mamografia e por que a gente estuda as microcalcificações. Lembrando que as microcalcificações, elas têm ligação direta com tumores malignos. Quando o médico vê microcalcificações nas lesões das mamas, cria um alerta na cabeça do médico, dizendo opa, aquela lesão tem característica de malignidade por conta das microcalcificações. Mas é qualquer microcalcificação? Não, depende da sua característica, da sua quantidade, da sua morfologia e aonde foi encontrado na mama, bom? Isso é tema de outra aula. Então, assim, a técnica viu, fez ali a mamografia, encontrou as microcalcificações, beleza, vamos finalizar o exame. O médico tirou os fragmentos corretos, bom? Após o médico terminar a coleta das amostras, a técnica realiza uma radiografia sem agulha na mama, com equipamento em ângulo perpendicular à imagem pós-exame para documentar a retirada das lesões. É normal que quando você está fazendo um exame de mamografia, trabalhando com mamografia, a paciente, ela leva todos esses exames para você. Ela fala, não, eu fiz uma core biópsia, esse é o resultado da minha biópsia e tem todas as imagens lá. Essa é uma imagem documentada, né? Terminando o procedimento, né, na mama, a mama é descomprimida e o local da incisão é submetido à compressão manual para assegurar, né, que pare de sangrar aquela região. O quarto cirúrgico é fechado com fita curativa estéril. As amostras de tecido são colocadas em um recipiente com formol e enviadas para análise no laboratório. Né? A paciente fica em repouso com compressa de gelo no local, né, depois da biópsia, por aproximadamente 15 minutos. Auxiliar faz o curativo e depois é liberado pelo médico que realizou o procedimento. Pessoal, vocês viram aqui passo a passo como é realizado uma core biopsy. Uma core biopsy guiada por um aparelho chamado de estereotaxia. Bom, agora a gente vai falar rapidamente sobre o mamotomo. O mamotomo, ele veio para substituir a core biopsy, essa pistola, né? Mas a pistola ainda é muito utilizada. Core biopsy, a mamotomia é um aparelho mais moderno, ele foi desenvolvido pela Biopsy Medical, né? Trata-se de um sistema de biópsia percutânea também, especialmente desenvolvida para a mama, que possibilita a retirada de várias amostras de fragmentos, né, com a única punção por aspiração a vácuo. Utiliza-se agulha sonda com duplo lumen de grosso calibre, que vai de 9 a 11 gauge. Pode ser realizado por ultrassonografia também ou estereotaxia, depende da indicação. Depende por onde o médico melhor viu a lesão, tá? Então, por exemplo, aqui é a mamotomia, como eu disse para vocês, é o aparelho aqui de mamotomia, que é isso aqui, esse aparelho bonito, moderno aqui, ó, onde é feito o mesmo procedimento. Por exemplo, ele está fazendo para estereotaxia. A mama, a paciente vai ficar deitada na mesa, vai colocar a mama, né, pro lado de baixo, vai comprimir a mama, vai fazer as coordenadas X, Y, Z para localizar a região. O procedimento de estereotaxia vai ser utilizado o mesmo procedimento, o mesmo aparelho. O que vai mudar é o método que vai ser utilizado. Tira a core biopsy, tira a pistola e coloca o mamotomo, tá? Aqui daí vem aqui, ó, introduz o mamotomo e vai tirando os fragmentos da mama. A médica aqui, ó, tirando os fragmentos. Tá vendo um fragmento sendo retirado? Olha aqui. Daí vai tirando tecido por tecido, certo? Só que qual é a diferença, né? Aqui no mamotomo, né, esse aparelho de mamotomo, a gente tem uma sonda e uma câmara coletora aqui, né? Essa câmara coletora, ela que é o diferencial, pessoal,
ela pega a lesão ali e, por exemplo, qual é a diferença dela? Tem a bolinha, que é a lesão, né? Ela vai coletando e ela vai tirando o fragmento tudo de uma vez só. Ela vai, lá dentro, ela vai sugando essa lesão. Ela vai zum, 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 diferente da pistolinha que toda vez você vai lá, dá um disparo, tira um fragmento. Vai lá, dá um disparo, tira o fragmento. Aqui, ela tira tudo de uma vez, tá? Então, ela é feita a vácuo. Então, é como se você pegasse uma bolinha, colocasse ali a chanfradura lá dentro e vai tirando de uma vez só. Ela vai sugando a lesão. Então, ela tira um pedaço, tira outro pedaço, tira, vai tirando. Zum, 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 zum. Vai sugando toda aquela lesão. E toda aquela lesão vai saindo tudo de uma vez aqui, que nem a gente está vendo. Eu não preciso ficar toda hora inserindo a pistola, fazendo aquele disparo, tá? E lembrando que também tiro esses tecidinhos e mando para fazer mamografia, né? E depois a gente faz a comparação da pistola com o mamotomo. Qual a diferença? O mamotomo, ele é mais preciso, ele é mais moderno, ele consegue tirar mais fragmentos, olha para você ver a diferença do mamotomo, dos fragmentos, que foi inserido somente uma vez lá dentro e foi tirada a lesão de uma vez só, do que ficar dando vários disparos. Olha a qualidade dos fragmentos, tá? E depois, essa imagem aqui, finalizando aqui, a imagem pós-mamotomia, tá? Depois que eu faço aqui, é engraçado que depois que a gente faz a core biopsy, desculpa, a mamotomia, você tirou aqui, o que a gente coloca? Um clipe cirúrgico, tá? A gente coloca ali para marcar. A mamotomia também serve como marcação cirúrgica, mas isso a gente vai falar em outra aula, pessoal. É muita coisa que a gente tem para falar de mamografia, tá? Qual é a vantagem e desvantagem? A mamotomia utiliza o equipamento mamotomo e possibilita a colocação de um clipe de titânio, quando indicado. O sistema de retirada dos fragmentos da core biopsy é utilizado em uma pistola com agulha, enquanto a mamotomia utiliza uma sonda com sistema a vácuo, com as vantagens com a vantagem, né, que a mamotomia é onde se obtém maior número e melhor qualidade dos fragmentos, introduzindo agulha de uma vez só. E depois, quais são as desvantagens? As principais limitações para orientação estereotáxica são a localização da lesão. Lesões posteriores dificultam o acesso e a espessura da mama. Mamas com pouco tecido, né, espessura pequena, é difícil também para fazer a biópsia por causa do tamanho. O peso também, né? As mesas de estereotaxia não costumam ocupar muito peso. Daí, quando o paciente tem muito peso, dificulta, né, a realização do exame. A orientação para ultrassom traz maior conforto, já que a paciente realiza o procedimento deitada, né? A visualização se dá em tempo real e a indicação por orientação ultrassonográfica tem limitações no caso de microcalcificações. Como eu disse, microcalcificações só é vista na mamografia, tá bom? Então, eu pergunto para vocês, eu perguntei para vocês de início, será que vocês estão preparados para participar de um processo seletivo, de responder perguntas sobre mamografia? Alguns meninos acham que isso não é necessário. O meu esposo, por exemplo, Douglas Aguiar, ele participou de um processo seletivo do AME, onde caiu várias perguntas relacionadas à mamografia. E ele chegou em casa e falou para mim, falou, olha, eu fui participar do AME e caiu perguntas falando sobre microcalcificações, perguntas sobre qual é a finalidade, incidência, perfil, né, tipos de lesões, né? E eu falei para ele, está vendo como é que é bom estar preparado, pessoal? Caiu sobre perguntas sobre DO. Então, assim, hoje um técnico de radiologia ele tem que estar preparado para atuar em várias áreas, né? Então, assim, enquanto o pessoal está voltando aí, eu espero que voltem, porque eu quero finalizar essa aula com vocês, né? Eu vou falar para vocês o que a gente aprendeu hoje. Tipos de biópsia. Se eu perguntar para vocês agora, vocês sabem me responder quais são os tipos de biópsia que é realizado na mamografia? Core biopsy e mamotomia, professora. Isso mesmo, core biopsy e mamotomia. Ambos os métodos são guiados por estereotaxia e ultrassom? Sim ou não? Sim. Sim. Qual a finalidade das biópsias? Se alguém chegar para vocês, mas por que eu tenho que fazer uma biópsia? A finalidade da biópsia é definir quais os tipos de células que tem naquele tumor, se são benignos ou malignos, para definir qual o melhor tratamento, tá? E qual a diferença, pessoal, entre core biopsy e PAF?
A gente falou sobre isso. Qual a diferença entre core biopsy e PAF? PAF retira o líquido e a biópsia tecido. Exato, isso mesmo, parabéns. É isso que eu quero de vocês, eu quero esse diferencial. Eu quero que vocês chegam num processo seletivo, seja no AMB, seja no regional, seja em qualquer lugar, estejam preparados, mas não só para um processo seletivo, para falar, eu sei, eu tenho conhecimento, eu aprendi, tá? E eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, que vai ser rapidamente, onde que o professor Wellington, né? Eu falo bastante, pessoal. Então, assim, eu dou uma sugestão para vocês aprofundar o conhecimento em vocês de BIRADS e agulhamento, né? Aqui eu deixei alguns videozinhos e aqui eu coloquei um pouquinho da minha história, quem sou eu sou a professora Diana Guiar, sou técnica e tecnóloga em radiologia, sou formada pela Unital, sou especialista em tomografia e ressonância, sou especialista em mamografia e densitometria óssea, eu tenho uma história na vida da radiologia e uma história na vida da mamografia. Aqui eu coloquei algumas pessoas que me incentivaram a seguir esse caminho, essa é a médica a doutora Midori, que me incentivou muito a seguir o caminho da mamografia. Aqui uma imagem de eu trabalhando com mamografia, essa é minha professora querida Roberta, que me incentivou a ser professora, e eu estou aqui dando aula para vocês, através dela, que me incentivou bastante. E aqui são algumas das palestras mais importantes que foram da minha vida. Pessoal, vou mostrar a carinha pra gente, quem né? Quem puder abrir a câmera aí, já abre a câmera. Pentear o cabelo, pessoal. Tá com o cabelo penteado. Aí a galerinha. Nossa, eu tô vendo meu querido esposo aí, cadê ele? Lá, seu marido tá por aí também. Agora que eu tô vendo. Gente, ó, não tô fazendo merchan. Eu não estou fazendo merchan, mas ele é prova viva de que conhecimento muda, pessoal. Ele entrou na área, tá desenvolvendo bem a parte fazendo curso, fez curso da SaberX, e todo mundo que trabalha com ele sabe como que ele se desenvolve bem. E ele é um técnico recém-formado, hein? Não, sim. Vamos lá, pessoal, eu quero ver carinhas, quero ver fotos, hein? Curtinho aí, tá bom? Pessoal, ó, vocês estão de parabéns mesmo, sabadão, e aí aposto, tá bom? Aposto ao conhecimento. O Luiz, Rafaela. Ô, Giovanni, liga a câmera aí. Vê se aparece aí. Posso, Giovanni, nem penteou o cabelo hoje. Tô olhando as carinhas famosas aqui. Rafaela, Mariane. Tá? Kelly, meninas que já fez curso comigo, a Renata. Nossa, é muita gente, pessoal. Ó, Ivan, Josi, Larissa. O Ander aí também, Renato, eu lembro dele. O Ander. Elcio. É uma galera, hein? Pessoal. Eu lembro do Elcio, acho que do curso de ressonância, se eu não me engano. Isso aí, pessoal. Obrigado mesmo pela participação. A Angélica tá aí. Olha, eu tô vendo todos, mas não consigo falar o nome de todos. Mas obrigado mesmo pela participação. Tô muito feliz, tá? Fique com Deus. Tchau, tchau. Um abração a todos, tá bom? Depois esse vídeo eu vou estar editando ele, todas as aulas, preparando aí certinho as aulas. E vou disponibilizar também, tá bom? Fiquem atentos aí que vai estar ou nos grupos, ou no YouTube. A gente vai estar comentando aonde que vai estar esse vídeo aí, tá joia? Abração, fique com Deus. Abraço, pessoal. Beijos. Tchau, Diana, muito obrigado. Tchau, tchau.